irmãos, do acidente que teve hoje, né, com o avião lá na Índia, um avião lotado, né, 240 pessoas, se não me engano, e 242. E logo depois da decolagem, ou seja, cheio de combustível, né? Coisa terrível. Não sei se vocês viram que sobreviveu um, saiu andando do avião, foi para. Já tinha uma ambulância lá, e é um britânico, indiano britânico, foi visitar a família na Índia e estava voltando para a Inglaterra. Né? O irmão dele estava numa poltrona na frente, não se sabe do irmão. Estava vendo também um casal, um engenheiro, uma médica e 3 filhos. Ele estava na Inglaterra já há alguns anos e ele finalmente conseguiu o visto para a família toda. E eles estavam indo para a Inglaterra, pra morar na Inglaterra, e todos partiram. Né? Então, são as coisas que pertencem à soberania de Deus, e realmente não temos como, né, entrar naquilo que o apóstolo Paulo diz que é insondável e inescrutável. Então, irmãos, voltando a nossa atenção para Gálatas 5:22, hoje nós vamos ver essa palavra aí, o fruto, né, um dos gomos do fruto do Espírito. Vejam aí as palavras que nós já vimos, né? Amor, gozo e paz. E hoje nós vamos falar sobre essa quarta palavra, longanimidade. No grego, essa palavra é macrotumia, é o substantivo, longanimidade. O adjetivo longânimo é macrotumus. Parece familiar alguma coisa para vocês? Tem alguma coisa familiar aqui? Macrotumia e macrotumus? Nada familiar? Não? Torradinha? É? Croton? Macrotumus. Macro. E aí, macro? Ninguém sabe o que é macro, contrário de micro. Né? Então, macro significa grande ou longo. E tumus significa ânimo ou disposição. Então, uma grande disposição, um grande ânimo, né? Tudo isso tem essa relação com essa palavra paciente. Ou seja, reparem, uma pessoa é impaciente, prefixo de negação, quando ela tem pouca ou nenhuma paciência, né? Uma pessoa de pequena paciência, de nenhuma paciência. E quando uma pessoa é mais que paciente, quando ela tem uma paciência grande ou uma paciência longa, nós podemos definir essa pessoa como macrotumus. Macrotumia foi traduzida no latim como longanimitas. Longanimitatis, né? Um longo ânimo. Mas o que é realmente a longanimidade? É um tipo de atitude que o apóstolo Paulo lista aqui como fruto, como parte do fruto do Espírito, né? Que nós devemos manifestar diante de certo tipo de pessoas e diante de certos acontecimentos, principalmente como esse, né? Imagina que você faça parte de uma das faça parte da família de uma dessas pessoas que estava lá dentro desse avião, né? Mas diante de pessoas, certas pessoas, é a capacidade que devemos ter de não perder a paciência com aquelas pessoas que nos são desagradáveis, que nos são grosseiras, que são impacientes conosco, né? Que são rudes. Né? E também a capacidade de não perder a esperança, como nós vamos ver, diante de certas situações adversas. Né? Quando as águas se agitam, quando o imprevisto acontece, quando uma avó cai da cadeira, né? Quando uma mãe fratura o fêmur, né? Quando o sol é escondido pelas nuvens de tempestade. Né? Então, ou seja, tem um ditado brasileiro que diz chutar, uma expressão, né? Chutar o balde.
chutar o balde, né? É a impaciência diante de certas pessoas, ou o desânimo, né? A gente permitir que o desânimo tome conta do nosso coração também, diante de certos fatos. Desânimo, né? Então, nós podemos dizer que esse aspecto, esse gomo do fruto do Espírito Santo, é, de certa forma, um autocontrole que nós devemos ter, que faz com que nós não retribuamos o mal que nós sofremos com mal. Que nós não sejamos grosseiros com quem nos é grosseiro. Que nós não sejamos retribuímos tratamento rude com tratamento rude. E que também faz com que a gente não se queixe amargamente do sofrimento. O livro de Provérbios fala muitas vezes dessa qualidade, né, desse fruto do Espírito Santo. E talvez a coroa de todas as referências está em Provérbios 16:32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. A Ara diz assim: melhor é o longânimo, né? Que tarda em irar-se, longânimo, do que o poderoso, na Ara valente. E o que controla o seu ânimo, na Ara está o que domina o seu espírito, do que aquele que toma uma cidade. Então, o longânimo é aquele que se recusa a seguir os seus impulsos naturais. É aquele que se recusa a obedecer esses sentimentos que brotam repentinamente de dentro de nós. E que, ao contrário, ele vai se esforçar por manter a paz, por ser um pacificador. É aquela pessoa que se tornou capaz de refrear-se, de dominar o seu gênio, né? De não deixar que a luta surja. E se a luta surgir, ele é capaz de apaziguar a luta, né? Acima de tudo, irmãos, essa é uma palavra que descreve o próprio Deus, né? O Salmo 103, ele diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Essa palavra longânimo na Ara foi traduzido tardio em irar-se. Esse é o verso 8. O verso 10 explica o que é a longanimidade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. E ainda nesse assunto, a gente lê em 2 Pedro 3,15, o seguinte: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Qual é o contexto aqui? É o seguinte: já que Jesus não julga e não castiga, e não nos castiga, ou melhor, será que Jesus não julga e não castiga ninguém? Será que Jesus não está vendo como as pessoas estão zombando dele e da nossa fé? Por que ele não julga? Por que ele não castiga? Não é porque ele não esteja vendo, mas é porque ele é grande em longanimidade. Ele tem um longo ânimo, ele tem uma grande paciência. Mas o que o Pedro está dizendo é que essa paciência, essa grande paciência, essa longanimidade é a que vai prover o tempo para que os homens venham a se arrepender, para que os homens venham a crer no Evangelho. O apóstolo Paulo aplica o que Pedro disse aqui a ele mesmo, em 1 Timóteo 1, os versos 12 a 16. No verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: eu blasfemava de Cristo, eu perseguia a igreja, eu lançava injúrias, insultos contra os cristãos. Mas no verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo mostrou nele mesmo, Paulo, longanimidade. Ele esperou o tempo próprio, né, quando aquele blasfemo, aquele perseguidor implacável, se tornou o grande apóstolo que nós conhecemos. E aqui, então, irmãos, é preciso que a gente faça sempre essa grande advertência.
né? A longanimidade de Deus é um chamado ao arrependimento e não uma licença para pecar. A longanimidade de Deus, ela pode, digamos, assumir um aspecto terrível se os homens pensarem nela somente em termos de um Deus Papai Noel, né? Agindo desenfreadamente, sem arrependimento, mas o julgamento vem, né? Deus espera com paciência, mas aqui tem uma equação, né? Paciência de Deus, mas teimosia do homem, igual juízo. Por isso Deus usa o profeta Joel para dizer, capítulo 2, a partir do verso 11, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, continua Joel, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com prantos. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Então, dessa maneira, irmãos, se Deus é longânimo, nós, homens, da nossa parte, devemos apresentar essa mesma qualidade. Nós, homens cristãos, né? Nós, seus filhos. Efésios 4:2 diz que nós devemos andar com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Reparem, esse suportando-nos uns aos outros em amor, não é dizer assim, eu não suporto fulano, eu tenho que suportar fulano. Talvez haja um aspecto aqui, mas o suportar é oferecendo suporte uns aos outros em amor, dando suporte uns aos outros em amor. Não é? Em Colossenses 3:2, o antes blasfemador Paulo escreve o seguinte: revesti-vos, pois. Reparem, revesti-vos, pois. Hoje nós vemos todos revestidos aqui em camadas, né? Estou com 3 camadas aqui. Revistam-se dessas camadas, né? Pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Reparem, de ternos afetos de misericórdia. Primeira camisa, depois vem a camisa mais grossa, né? De benignidade, depois de humildade, depois de mansidão e depois de longanimidade. Quando a gente está com muito frio, né, lá na Europa a gente vê isso, é igual uma cebola, né? Várias camadas, vai botando, vai botando. Depois a gente entra em algum lugar quente, aí vai tirando, vai tirando. Né? Aqui é para colocar e não tirar, não é isso? Ternos afetos de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Mas eu quis deixar de propósito esse aspecto já referido de longanimidade para o final aqui. Né? Longanimidade, assim, digamos, em última análise, é a nossa capacidade de não desanimar, a capacidade de não desistir. É o que a gente chama também de pertinácia. Não é? De pertinácia. Em Hebreus capítulo 6, verso 12, nós temos o autor dizendo que nós não devemos nos tornar negligentes, mas imitadores dos antigos que pela fé e pela longanimidade, na nossa versão está paciência, mas literalmente seria longanimidade, herdaram as promessas. Né? Então, sem essa longanimidade, nós não tomamos posse das promessas, nós não herdamos as promessas. Sem ela, nós nos tornamos negligentes, ou numa outra versão, indolentes. Uma boa ilustração disso, irmãos, é o exército de Roma, né, do tempo do Império. Disse, né, que os romanos tinham um princípio: nunca negociar a paz quando nós estamos perdendo, sendo derrotados. Os romanos, eles podiam admitir perder uma batalha, mas nunca perder uma campanha. Nunca admitiam perder uma guerra.
Isso é longanimidade. Longanimidade, então, é a capacidade de não admitir derrota. Às vezes os tempos são difíceis e a gente vê nesses tempos difíceis as qualidades que nós precisamos ter e as qualidades que muitas vezes nós não temos. Pessoas que perdem o ânimo, pessoas que ficam desanimadas. Então, longanimidade é a capacidade de não perder nunca jamais a esperança. Quer em relação às pessoas, quer em relação às situações, às circunstâncias. E, irmãos, talvez essa seja uma das lições mais difíceis de aprender, né? De esperar o melhor quando tudo parece estar concorrendo para o pior. Ter fé quando tudo vai bem é fácil, não é? Como nós cantamos. O que nós precisamos ter é fé quando tudo está correndo ao contrário do que nós esperamos. Não sei quantos viram aqui o post do Homero, de um médico iraquiano que estava ajudando a missão lá na Jordânia, 31 anos, se eu não me engano, morto de câncer. Então, por que Deus? Porque num lugar tão difícil, onde há tantas necessidades, um iraquiano convertido ao cristianismo, um filho teu que estudou tanto, que se preparou tanto, morre desse jeito. Por que o Senhor permite essas coisas? Lembrando aqui do início do trabalho evangélico lá na cidade do Recife, os congregacionais pediram para Charles Spurgeon mandar um pastor. E tinha um rapaz lá da escola de pastores, muito culto, muito dedicado. E o Spurgeon falou com ele: você quer ir? Ele disse: quero. E ele foi. Em menos de um ano ele estava morto de febre amarela, picado por um pernilongo, lá no Recife. Por que Deus? Não é um desperdício de recursos? Quanto tempo ele poderia viver aqui trabalhando em prol do reino de Deus? Que desânimo que pode dar, né? Então essa é realmente uma lição muito difícil. Nem tudo faz sentido para a gente. Nós sabemos que Deus é soberano, mas a soberania de Deus muitas vezes pode se manifestar de forma que a gente entenda o porquê de certas coisas. Mas frequentemente nós não vamos entender. Não parece fazer sentido. Então nós precisamos fazer como Jó. Ainda que ele me mate, eu vou crer nele. Então, muitas vezes, o mundo pode estar dizendo para mim e para você: desista. Entregue seu desânimo. Mas Deus, que controla as circunstâncias, diz: não perca a esperança. Tem um texto aqui de Tiago 5, já estou terminando, irmãos, os versos 7 e 8. Vou ler aqui para os irmãos. Sede, pois, irmãos, olha a palavra, pacientes, macrotumos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o, mais uma vez, com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações. Reparem aqui o exemplo do lavrador. Ele planta a semente e durante semanas não acontece nada. Ele não vê nada acontecendo. Ele vai ter que ir lá regar, né, cuidar, tirar o mato, mas nada aparece. Finalmente, o brotinho aparece. E ele vai passar ainda mais meses cuidando para aquele brotinho crescer, né, para que finalmente ele possa vir a colher. Paciência, longanimidade. Reparem que certas virtudes aparentemente não parecem ser muito desejáveis, não parecem ser muito atraentes, porque espera-se que a gente sofra e que a gente sofra e seja realmente paciente no sofrimento. Como é que é
os presbiterianos raiz, o mote da UMP, Lúcia? Fortes na fé, alegres na esperança, dedicados no amor e unidos no trabalho. Fortes na esperança. Certo? Um bom mote para a vida cristã. Né? Então, irmãos, reparem que se torna desejável para nós, porque, como nós vimos, é um atributo do nosso Deus. Deus nunca desiste de você. Nunca, nunca, nunca. Nunca vai desistir de você. Que a gente também, por sua vez, retribua assim. Nunca vamos desistir de Deus, de seus valores, de seus princípios, de obedecer à sua vontade. Às vezes eu lembro, nessas circunstâncias, os irmãos não sei se todos sabem, eu fui criado dentro de um quartel. Até os 16 anos morei dentro de um quartel. E aprendi muitas músicas, né? Aquelas marchas militares. E tem o hino da artilharia, que ele termina assim: se é mister um esforço derradeiro, é fazer do seu corpo uma trincheira, abraçado ao canhão morre o artilheiro, em defesa da pátria e da bandeira. Quando tudo parece perdido, eu não vou fugir. Eu vou me abraçar ao meu canhão e vou morrer junto com ele, em defesa da pátria e da bandeira. Nós temos valores muito mais altos para defender. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Ter uma palavra de oração. Marcelo, você encerra com oração? Estamos aqui ouvindo a tua palavra, te louvando, te adorando, aprendendo mais de ti, ó Deus, podendo compartilhar essa palavra aqui em comunhão com os irmãos. Obrigado. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso enaltecimento, Deus, em nome de Jesus. Continue conosco, que venhamos sair agora da tua casa, mas não da tua presença. Tu continue conosco, nos guardando, nos abençoando, resplandecendo teu rosto sobre nós, nos cobrindo debaixo da sombra da tua mão direita, ó Deus. Que a tua palavra venha encontrar guarida em cada coração, ó Deus. Que a tua palavra venha produzir frutos, produzir resultados. Que a tua palavra venha encontrar um terreno fértil em cada coração, ó Deus, aqui. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo, o teu eterno nome, agora e para todos sempre. Para o século dos séculos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre.